rodada de final de semana de Campeonato Brasileiro muito importante, mas o grande assunto, o que continua repercutindo e toma conta do noticiário, afinal de contas, se trata de Flamengo, e falem o que quiser, nenhum clube, para o bem ou para o mal, tem a repercussão do Flamengo. Porque o Flamengo foi eliminado da Libertadores da América e o assunto do dia continua sendo Flamengo, Tite e outras coisas mais. É só você comparar com a eliminação de um outro gigante essa semana. O São Paulo foi eliminado da Libertadores. Comparem a repercussão do São Paulo com o Flamengo. São Paulo, claro, deu notícia, tal, muitos memes, aquela coisa toda, mas quando envolve o Flamengo é um assunto que vira pauta nacional. E é o assunto do dia. E daqui a pouco, aqui nesta live, nós vamos trazer um panorama de como está a situação de Tite no Flamengo após a eliminação na Libertadores da América. Galera, é o seguinte, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ele não pensa, neste momento que nós estamos conversando, ele não pensa em mandar embora o Tite. Ele está tendo uma postura igual teve no caso Jorge Sampaoli. O roteiro está muito parecido. A diferença é que o caso do Sampaoli era muito pior. Teve uma agressão do preparador físico ao Pedro. A situação no vestiário era muito pior, era inteiramente descontrolada. Mas o que aconteceu? Teve a agressão ao Pedro, logo depois o Flamengo foi jogar a Libertadores contra o Olímpia e acabou sendo eliminado no meio daquela confusão toda. Muita gente achava que o Landim deveria ter mandado embora o Sampaoli, mas ele achou que era melhor não, ele continuou, ele ficou, ele insistiu. E no caso do Tite agora é o seguinte, o Landim, neste momento, ele não pensa em mandar o Tite embora. Mas tem um detalhe, ele talvez seja o único ou um dos únicos daquele espaço onde está a diretoria do Flamengo que pensa desta forma. Em volta do Rodolfo Landim, a pressão que até pouco tempo ela era pequena, ela vem aumentando e com a eliminação na Libertadores da América, eu diria para vocês que ela atingiu um nível enorme. Quase que insuportável. Muita gente que está em volta do Landim quer a demissão do Tite e apresenta para ele a seguinte solução, até para seguir uma tradição que o Flamengo fez ao longo da sua história e teve muito sucesso. Colocar um interino, um treinador que não tem assim tanta experiência, que é do clube, é da casa, vai lá e resolve. Foi assim com Carlinhos na primeira vez, foi assim com Andrade, foi assim com Jaime de Almeida e por aí vai. E essas pessoas que querem a demissão do Tite e que representam, eu tenho a impressão, de que a maioria esmagadora da torcida do Flamengo, essas pessoas estão dizendo para o Landim o seguinte, temos que colocar o Felipe Luiz como treinador do Flamengo. A eleição é daqui a 2 meses, pouquinho mais de 2 meses, não dá para contratar um treinador agora, então tem que ser alguém interino. Essas pessoas estão sondando, estão conversando, estão falando com o Felipe Luiz, olha, você está vindo muito bem, você estava no Sub-17, foi para o Sub-20, ganhou o Mundial Sub-20, poxa, poderia ser uma boa você assumir aí interinamente até o final do ano, né, para dirigir o Flamengo, não dá mais, não tem mais clima com o Tite. O problema é que o Felipe Luiz, ele resiste a isso, e com toda a razão, na minha opinião. Ele não quer assumir o Flamengo neste momento. E ele está incomodado com a forma como a situação está sendo tratada e o massacre em cima do Tite. Isso está incomodando o Felipe Luiz. As pessoas tentam argumentar que seria importante ele assumir o Flamengo, porque caso ele fale assim, aceitei, essas pessoas iriam até o presidente Landim e falariam, olha, nós já temos aqui alguém para colocar no Tite que não comprometeria e, pelo contrário, agradaria a galera.
Se fazem isso, seria jogar para a galera. A torcida ficaria felicíssima e tal. E aí é que entra a eleição no Flamengo e a eleição também no município do Rio de Janeiro, que temos candidatos aí, todos sabem. Este quadro do Flamengo, neste momento no futebol, está atrapalhando as ambições políticas, tanto do Marcos Braz, como também do Rodolfo Landim, que tem o seu candidato à presidência, o Rodrigo Dunche de Abranches, que já convidou o Landim, caso ele seja eleito, para ser o CEO do clube. Aí você vai falar, mas como assim está atrapalhando, João Guilherme? O futebol é que move o Flamengo. O Flamengo é um clube de regatas, o Flamengo é um clube poliesportivo, o Flamengo tem várias modalidades olímpicas, o Flamengo é um clube social, mas o que move o Flamengo, o que puxa o Flamengo é o futebol. Por isso que várias pessoas, não só no Flamengo, usaram o futebol até hoje para se beneficiar publicamente. Muitos aí em cargos públicos, tem vários, não só do Flamengo, vários aí ao longo da história. Então este quadro aqui, ele está atrapalhando tanto o Marcos Braz como o plano do Rodolfo Landim para colocar o seu candidato, o Rodrigo Dunche de Abranches. Mas aí o Landim pensa da seguinte maneira, cara, faltam 3 meses para acabar o contrato do Tite. Nós temos uma multa para pagar. Eu vou tirar o Tite e vou colocar quem? Que treinador aceitaria dirigir o Flamengo por 2 meses no meio dessa loucura e dessa pressão que é o Flamengo? Só um treinador maluco, cá entre nós. Claro que vão aparecer candidatos, mas o cara seria louco de assumir agora, ou ele se consagraria, ou ele queimaria o filme dele. Seria mais um a ser moído pela máquina de treinadores, de destruir treinadores, que é o Flamengo. Então, o nome do Felipe Luiz é um nome que tem vários requisitos positivos. Primeiro, se ele assumir agora, todos terão a consciência de que ele é um técnico iniciante e isso não irá comprometer a carreira dele a ponto de que ele não tenha mais oportunidades. Embora possa ser um passo importante e possa atrapalhar alguns caminhos da carreira do Felipe Luiz se ele for muito mal. Se ele for muito bem, ele vai abrir muitas portas. Então, é um risco para o Felipe. Mas para o Flamengo, botar o Felipe Luiz seria o que a galera quer e mudaria inteiramente esse panorama eleitoral. Na próxima segunda-feira, nós teremos o lançamento da candidatura do Rodrigo Dunche de Abranches, que é o candidato da situação, é o candidato do presidente Rodolfo Landim. Neste momento, o grande trunfo do Landim na eleição, que é o estádio do Flamengo, que ele assumiu isso, ele tomou a frente e é uma vantagem para o Dunche de Abranches nessa corrida, isso aí está sendo abafado pela crise no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo é mais forte do que o estádio do Flamengo. Então, por isso que está na manchete desta live. A eleição pode definir o futuro de Tite no Flamengo. E não só a eleição do Flamengo, a eleição no município do Rio de Janeiro também. Todo mundo sabe que o Marcos Braz é candidato. Do jeito que a coisa anda no futebol, pode ficar difícil também para a candidatura do atual vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, o impasse é esse. Landim não quer mandar o Tite embora. Em volta dele querem mandar o Tite embora. Mas aí ficam se perguntando, quem vai assumir? Quem em 2 meses? Felipe Luiz é um nome que se encaixaria ali perfeitamente. Depois do final do ano, ele voltaria para o Sub-20, voltaria para uma outra equipe das categorias de base, ou iria para um outro clube, não se sabe. Mas ele seguiria a sua vida e taparia esse buraco, um iniciante. Só que ele tem resistências a isso. Ele acha que não está preparado para tal, ele ainda precisa estudar mais, tirar as licenças. E convenhamos, assumir o Flamengo nesse momento, que vem aí uma decisão de Copa do Brasil contra o Corinthians, o Flamengo está distante 8 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, ainda dá para chegar, mas está muito difícil, mas dá. E fora da Libertadores, é uma aposta de altíssimo risco. Pelo ambiente que existe no Flamengo, se for bem nos 2 primeiros jogos, a coisa decola. Se for mal, vão começar a criticar, vão dizer que a culpa é do treinador e outras coisas mais. Então, não dá para garantir
que o Tite será o técnico do Flamengo quarta-feira contra o Corinthians no Maracanã pela Copa do Brasil. Não dá para garantir. Mas existe a possibilidade dele ser o treinador domingo contra o Atlético Paranaense, no Maracanã. Atlético Paranaense também que vem numa crise danada. Está afundado numa crise lá. Foi eliminado da Sul-Americana, foi goleado e outras coisas mais. O técnico foi mandado embora, o Lúcio Gonzalez assumiu, levou de 4 do Racing. Este resultado de domingo, que eu tenho certeza que o Maracanã não estará cheio, como vem ficando em todos os jogos do Flamengo, o Maracanã estará bem mais vazio do que o normal, mas quem for ao Maracanã vai no intuito de protestar. E se o Tite estiver na beira do campo, como treinador do Flamengo, ele sofrerá essa pressão muito grande. E dependendo do que acontecer domingo, ele pode cair sim. Aliás, ele pode cair antes de domingo. Ele pode cair a qualquer momento. Mas o presidente Rodolfo Landim não tem a intenção agora de mandar o Tite embora. Mas ele está ficando cada vez mais isolado nessa posição aí. Por isso que eu digo, o resultado de domingo contra o Atlético Paranaense é muito importante. E o que pode mudar esse panorama? Convencerem o Felipe Luiz. Assume, tal, vai ser bom para você, aquela coisa toda. Mas é difícil o Felipe aceitar. Porque, repito, ele está incomodado com a situação que o Tite vem passando no Flamengo, esse massacre, essa cobrança, essas críticas. Então a situação é essa, minha gente. O futebol do Flamengo tem um peso gigantesco na eleição, que é definida por conselheiros ali do clube, por sócios que têm direito a voto. Um universo de 3 mil pessoas. Mas esses 3 mil que votam e que decidem, eles são apaixonados pelo clube, são apaixonados pelo futebol, estão também bravos com toda essa situação. Então, tudo isso pode fazer com que os candidatos que não são apoiados pelo Landim, os outros candidatos que são, nesse momento, oposição, para eles está sendo ótimo isso aí. Para o quadro eleitoral do Flamengo, para quem não está com o Dunchi, que é o candidato Landim, essa situação do futebol do Flamengo está sendo boa, porque isso aí vai colocar na cabeça das pessoas o seguinte: olha, precisamos de uma nova administração, de uma nova forma, e é melhor a gente mudar. Então é por isso que eu estou dizendo. A eleição começa a pesar nesta balança do Flamengo. Tite, que tem muito prestígio com o presidente Rodolfo Landim e com a diretoria do Flamengo, neste momento, depois da eliminação da Libertadores, ele está efetivamente balançando. Ele balança no cargo. Agora, para ser mandado embora, precisa aparecer alguém para assumir esse lugar nessa reta final. E esse alguém, que é qualquer outro nome, a não ser que seja Jorge Jesus e tal, o que não vai acontecer. Qualquer outro nome que não seja o Felipe Luiz neste momento, a torcida vai ficar feliz porque o Tite saiu, mas já vai ficar alerta. E esse cara aí, primeira escorregada, vai meter a ripa como meteu no Sampaoli, no Vitor Pereira, no Paulo Souza, no Domi, em todo mundo. Então é uma situação realmente delicada, muito delicada, né? O que o Landim vai fazer? Com certeza ele está pensando muito nisso. Se ele mantém o Tite e o Flamengo sai da Copa do Brasil, ele vai ter o quadro eleitoral do Flamengo bastante comprometido. E o Marcos Braz fora do Flamengo, a mesma coisa. Agora, se ele mantém o Tite, banca, e o Flamengo passa pelo Corinthians e ganha a Copa do Brasil, mesmo sendo um troféu que não era a grande meta do Flamengo na temporada, mas pelo menos vai poder dizer o seguinte: ganhamos um título. Alivia a situação, embora não seja o ideal. Mas, para ter um efeito imediato e que dê uma energia para o Landim e para quem está com ele nesse processo eleitoral, a demissão do Tite seria esse combustível. Mas vai fazer isso? Vai pagar multa para o Tite? Vai convencer o Felipe Luiz? Parece que não. Então, é uma sinuca de bico. Sinuca de bico, sabe como é que é aquela? Você que joga sinuca? Não sei, a garotada hoje não joga sinuca. Mas quem tem mais idade, joga sinuca. E como é que você vai sair desse bico aqui, ó, dessa sinuca aqui? Tá em sinuca. O Landim, nesse momento, tá nessa sinuca, gente. Vai mandar embora? Ok, mas vai trazer quem? Felipe Luiz? Não tá querendo. E tá certo. Estão lá na orelha dele, estão tentando convencer, porra, assume aí e tal. Pô, mas o Tite, trabalhei com ele, gosto muito dele, estão sacaneando ele, está sendo massacrado, aquela coisa toda.
Então, é uma situação difícil, meus amigos. Vamos aguardar. No futebol, tudo é resultado. Se ganhar do Atlético Paranaense e se vencer o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, no Maracanã, o Tite fica um pouco mais sólido. Mas nesse momento ele está balançando. E tudo pode acontecer a qualquer. O Flamengo é um time superior ao do Corinthians, mas o momento desse encontro, ele é favorável ao Corinthians hoje. O Corinthians está subindo, está se encontrando. Ao que parece, o Ramon Dias está encontrando um time. O Tite não conseguiu fazer um time. Ele foi severamente prejudicado pelas lesões, não só pelo número de lesões, mas por quem se machucou. E qualquer análise do que aconteceu com o Flamengo até agora na temporada precisa necessariamente passar por isso. Mas o fato do Flamengo ter recorrido ao Gabriel Barbosa a partir do minuto 60, mais ou menos, no jogo de ontem contra o Peñarol, um jogador com o qual a diretoria não conta mais, a comissão técnica nunca contou, é irônico e simbólico, porque, número 1, você coloca a sua temporada nos pés de um jogador que para você não tinha importância até há algumas semanas, até antes do Pedro se machucar. E você mostra com ele em campo que não há um time, porque a partir do momento em que o Gabriel Barbosa entrou, o Flamengo perdeu a organização e não conseguiu ser mais ofensivo. Então as coisas realmente não andaram bem. O jogo de ontem é uma espécie de ilustração de toda a temporada. O Flamengo foi merecidamente eliminado e acho que precisa fazer uma pergunta interna que é importante. Por que, com tanta estrutura, com tantos recursos e tantos craques, nenhum técnico consegue permanecer por uma temporada completa neste clube? Essa é uma indagação que o Flamengo precisa fazer e precisa responder. Pensando na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Flamengo deixou de ser o favorito nesse confronto? É uma boa pergunta, é uma pergunta interessante, Marcela. Eu acho que o Flamengo é favorito. Se a gente pensar qual é o melhor time? O melhor time é o Flamengo. Quem está em melhor momento? Quem está em melhor momento é o Corinthians. São 2 jogos e a decisão é em Itaquera, na casa corintiana. Aliás, o futebol ele vai pregando peças nas pessoas. O Tite vai ter que decidir a sua passagem à final da Copa do Brasil ou a sua eliminação, que seria mais uma, no estádio onde ele foi tão feliz, no estádio onde ele conquistou coisas importantes, embora aquilo que ele mais importante conquistou foi a Libertadores. Isso aconteceu quando Itaquera ainda não existia, o estádio, E o Corinthians foi campeão, claro, no Pacaembu. Aquela campanha inteira o Corinthians jogou no Pacaembu como mandante. Mas é a casa do Corinthians, é a casa do lugar onde o Tite tem ótimas memórias. Conrado Giulietti comemorou os 80 anos de um grande nome da história do Flamengo. E sobrou até uma alfinetada para o técnico Tite. Primeiramente em Los Angeles, eu fui a Houston. Eu voltei a Nova York. Nova York eu fui a Miami. Miami eu fui a São Francisco. São Francisco é tanta coisa. E depois aqui. Uma turnê internacional para o cara que foi peça-chave para o Flamengo se tornar internacional. Raul Plasman faz 80 anos. O goleiro, campeão estadual, brasileiro, Libertadores, Mundial, escolheu comemorar nos braços da nação em outra nação. Independentemente de ter 1, 2, 3, 4 pessoas, eu me sinto entrando no Maracanã de novo. De personalidade marcante, como a sua icônica camisa amarela, Raul foi também durante muitos anos comentarista de futebol e tem predicado suficiente para analisar o Flamengo de hoje. Se ele tem uma equipe capacitada e competente na parte de finanças, ele tem um time muito fraco para administrar o futebol. As decisões tomadas foram erradas e as consequências foram muito grandes, embora tenha tido ainda, mesmo assim, algum sucesso, ganhou 2 Libertadores e tudo mais, mas era um time de 2019 que era para ter sido campeão do mundo. Então, com atitudes amadoras, o time que dirige o futebol, o departamento técnico, é fraco.
Trocar goleiro por competição, como o Tite tem feito, eu imagino que você não gosta. É inacreditável. É inacreditável que ele faz um revezamento. Se fizesse um revezamento com um motivo muito forte, era aceitável. Mas você trocar um goleiro... Viva Raul! 80 anos hoje! Vem aí uma... O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.